A Bíblia, ela nos relata que Jesus Cristo, ele veio, ele morreu, ele se sacrificou por nós. E a Bíblia diz assim, no livro de João, capítulo 3, 16, diz bem assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, algumas pessoas perecem dentro da igreja, caminhando com Cristo, conhecendo a Cristo, e elas vivem uma vida que não condiz com o que nós pregamos. Por que que algumas pessoas estão doentes dentro da igreja? E é justamente sobre isso que nós iremos falar na Santa Ceia do Senhor, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, repita comigo, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém, queridos? Eu quero compartilhar um pouco com vocês dessa palavra, mas antes eu gostaria de explicar para vocês o que é discernir. Todos aqui sabem o que é discernir? Vou explicar para você que não sabe. Fica tranquilo, não precisa nem levantar a mão. Amém? Essa palavra, ela tem origem em latim, que se diz discernere, que significa colocar à parte, dividir ou separar, conhecer, distinguir com clareza o que vem, o seu verdadeiro significado, né? No nosso vocabulário, ou no nosso dicionário português, discernir vem do verbo transitivo direto e bistrativo, perceber claramente algo, diferenças, distinguir, diferenciar, discriminar. Do transitivo direto, compreender, conceito, situação, perceber ou entender. Alguém entendeu o que é discernir? Ou eu compliquei tudo? Era só melhor ficar no discernir? Tá bom, então. Então diga assim para o seu irmão, é simplesmente você ter clareza de como que Deus quer que você tome a Santa Ceia. Ficou claro? Eu complico, mas depois eu explico, amém? Queridos, a Bíblia diz assim, lá no livro de 1 Coríntios, quando Paulo ele está falando aqui com o povo de Corinto, e esse texto ele não fala apenas da ceia do Senhor. Esse texto ele é bem complexo, ele é bem profundo, e ele vai revelar fatos importantes sobre a dimensão espiritual com a qual nós estamos nos relacionando com Deus, nos relacionando, e as nossas atitudes, a maneira com que nós entendemos e discernimos isso, todas as nossas atitudes, elas nunca são neutras. Sacode seu irmão e diga assim, todas as suas atitudes nunca serão neutras. Sempre terão causa e efeito. Eu quero que fique bem claro que você veio para um culto de Santa Ceia, aonde você vai participar da mesa do Senhor, aonde você precisa entender, compreender por que você participa da Santa Ceia. Porque seria muito fácil apenas continuar dando o pão e o cálice, e você pedir perdão dos seus pecados, e toma a Santa Ceia, e amanhã comete o mesmo pecado de novo. E aí a vida da pessoa não anda. Aí a família dela não é alcançada pelo Espírito Santo. Aí a pessoa não consegue romper nos dons. Ou consegue, às vezes, até romper nos dons, porque a igreja de Coríntios, a Bíblia diz que ela rompia nos dons.
Olha que interessante no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Olha o que está escrito. Nós podemos perceber que a ceia do Senhor é um ato com consequências espirituais. E a igreja de Coríntios tinha todos os dons do Espírito Santo em operação, o que incluía o dom de cura, ó, de maneira, olha só o que está escrito, de maneira que nenhum dom vos, repita assim comigo, de maneira que nenhum dom está faltando. A igreja está operando em todos os dons. Agora olha para mim. Dom de revelação tinha na igreja de Coríntios. Dom de cura tinha na igreja de Coríntios. Dom de falar em línguas tinha na igreja de Coríntios. Dom de interpretação de línguas tinha na igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja poderosa nos dons. Mas a vida de alguma dessas pessoas de Coríntios, dentro da igreja, ela operava o sobrenatural. Mas fora do contexto da igreja, ela deixava falha. Ela não correspondia com as atitudes da manifestação do dom. Mas como é que é isso, pastor? Como pode um negócio desse? Cara, eu já conheci pessoas que o camarada chegava assim, perto de você, e Deus, como ele mesmo dizia, Deus desenrolava o rolo. Ele começava a revelar a sua casa, como estava a sua família, como estava o seu coração, como que você dormiu. Ele falava até das lágrimas que você derramou na madrugada. Pense num camarada que olhava, era um profeta. Mas pense num cara enrolado, que era um 7 em 1, que enrolava os outros, que passava a perna, que não tinha compromisso com Deus. Paulo, ele está ensinando a igreja de Coríntios a se movimentar nos dons, sim, a receber aquilo que Deus tem, porque se você pedir, Deus dá. Amém, igreja? Amém. A Bíblia diz assim, pedir, dar-se-vos. Aquele que bate a porta, aquele que pede, ele dá. Recebe. Então, Deus, ele está disponível para liberar dom de cura sobre essa igreja hoje, amém? Amém. Se você não orava, comece a orar mais, porque existe um dom sendo liberado sobre a sua vida para curar enfermos, expulsar demônios, para pisar serpentes, para pisar escorpiões, e você não vai ser atingido. Pastor, como que é isso? Até o fim dessa mensagem você vai aprender a andar nisso. Quem está comigo, diga amém. Amém. Então, a igreja de Jesus Cristo, de um modo geral, ela precisa reconhecer que ela tem tropeçado em princípios vitais, que impedem a igreja de andar no melhor de Deus. E a falta de discernimento do corpo de Cristo é um dos principais tropeços da igreja do Senhor Jesus Cristo. A falta de discernimento é o que tem matado a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como também no primeiro século. A igreja de Coríntios era uma igreja que fluía nos dons, era uma igreja que tinha dom de cura, era uma igreja que manifestava o poder de Deus, era uma igreja que tinha um louvor ungido, era uma igreja que fazia células ungidas, era uma igreja que acolhia as pessoas, mas na época, nos dias, nos momentos aonde eles se reuniam para tomar a Santa Ceia, o que acontecia? Virava bagunça. Porque na Santa Ceia, o que acontecia? A Santa Ceia era preparada com muita comida, com muita fartura de comida, não fartava nada, era só fartura mesmo. E eles comiam muito, eles não esperavam, eles não tinham ordem e decência, eles estavam fazendo do momento único, exclusivo da igreja. Esse culto que você está hoje é o culto mais importante da Igreja Apostólica Fogo e Glória. Não foi a conferência, não foi o aniversário, o culto mais importante não foi o de jovens, o culto mais importante não foi da semana passada, onde nós ouvimos o Espírito Santo falar poderosamente também. Foi importante? Foi. Mas o culto mais esperado do mês, o culto mais importante do mês, é o culto de Santa Ceia. Por quê?
Porque nós celebramos a morte e ressurreição daquele que vive e reina para sempre. Amém, queridos? Quando Jesus Cristo morreu, ele morreu com um propósito. E o propósito de te trazer aqui hoje e dizer que você é um filho amado, uma filha amada, a quem ele tem prazer. Só de você estar aqui hoje, ele está feliz. Mas muito mais ele vai fazer em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Mas a igreja de Coríntios, assim como algumas igrejas, não a nossa, mas as igrejas de Marte, as igrejas de Júpiter, vou falar outros anéis, né? Porque o coitado de Marte, eu já falei tanto. A igreja lá de Saturno. Presta atenção. A igreja, ela não vivia o contexto bíblico e ela não discernia o corpo de Cristo. E eu vou chegar no discernimento do corpo de Cristo, você vai me entender. Amém, igreja? Amém. Você que está aí atrás, preste muita atenção, não distraia não, por favor. Quando Jesus Cristo, ele nos ensina a servir o corpo de Cristo, ele não quer que nós servimos a ele mais, porque essa não é a nossa época. A época de servir o corpo de Cristo foi na época onde os apóstolos estavam, onde Jesus estava aqui. Jesus, ele passou pela terra, ele cumpriu o seu ministério, e quando ele passou pela terra, eu vou mostrar para vocês como que cuidaram de Cristo desde o nascimento até a sua morte e ressurreição. Jesus Cristo, ele foi cuidado de forma especial. Deus levantou pessoas para cuidar de Cristo desde o dia que ele nasceu até o dia que ele morreu e ressuscitou. Mas aqui, a igreja de Coríntios, Paulo estava despertando para o corpo corporativo de Deus. E o que é isso? Quando Jesus fala lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 35 a 40, olha lá, vamos abrir comigo. Olha como que às vezes nós erramos e não discernimos, porque nós não entendemos o chamado de Deus para as nossas vidas. 25, 35. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos ter fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros, hospedamos a ti? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes disse: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, fizestes a mim. Discernir o corpo de Cristo é discernir essa ordenança de Deus. Aqui ele está dizendo bem assim: todas as vezes que você quiser servir a mim, você serve ao meu pequenino. E quem são os pequeninos de Deus? É só as crianças? Não, os pequeninos de Deus são as pessoas novas que ainda não conhecem a Deus. São as pessoas que ainda não têm o discernimento de Deus. Quem está comigo, diga amém. Amém. Queridos, quando ele diz assim, tive nu e não me vestistes, ele está falando de pessoas que às vezes estão morando na rua. E nós temos o poder muito grande de julgar as pessoas, porque isso conforta os nossos pensamentos. É ou não é verdade? Você já fez isso ou não? Eu já fiz. Eu confesso o meu pecado. Fez isso é porque merecia. Não é verdade? É ou não é verdade? Eu vou visitar um preso, tem mais é que morrer mesmo, ladrão bom é ladrão morto. Cara, Jesus está nos ensinando a ver as pessoas numa ótica, quem está atrás dessa pessoa. É Cristo que está por trás.
É Cristo que quer salvar. Essa pessoa não está ali porque às vezes quer. Ela está ali porque às vezes ela é manipulada por demônios. E aí é onde você começa a ter o discernimento que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Que você fica feliz em ver um menino, igual nós vimos esses dias, nós vimos na televisão, um menino de 12 anos que morreu no Morumbi, eu acho que 10, 12 anos, que ele roubou um carro, 11 anos, ele roubou um carro e a Rocan matou ele, deu um tiro na cabeça dele. Um menino tão novo, que tinha a vida inteira pela frente. Ele colheu o salário do pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas não é nós que temos que julgar, não somos nós que temos que decretar isso. Sabe o que nós temos que fazer? Orar. Se você não consegue amar, e não consegue visitar, e não consegue dar roupa, e não consegue acolher, e não consegue receber uma pessoa dessa, você precisa orar e se converter. Porque são essas coisas difíceis que muitas vezes Deus vai nos colocar à prova. Com pessoas que às vezes nós nem imaginamos que Deus vai falar, cuida para mim. Porque eu tenho uma obra na vida dessa pessoa. Porque eu quero levantar. Na semana passada nós ouvimos falar de Paulo, quando Ananias teve que orar por Paulo. Se Ananias tivesse segundo a carne, o que ele falou? Em nenhum momento Ananias falou bem assim, Senhor, mas eu vou lá na casa desse cara doidão, que mata os cristãos. Mas quando ele recebeu a revelação de Jesus Cristo, quando ele recebeu a revelação de Jesus Cristo, pode ir lá suar o nariz, filho. Quando ele recebeu a revelação de Jesus Cristo, que Paulo era um homem importante para Jesus Cristo, sabe o que ele fez? Ele se dispôs. Ele foi, enfrentou o seu medo, enfrentou sua fraqueza, e ele fez o que Jesus falou que nós precisamos fazer. Precisamos servir as pessoas vendo Jesus por detrás delas. Discernir por detrás da situação ou das pessoas é uma premissa de bênção para a nossa vida. Eu estava comentando hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu comentei sobre uma senhora. Eu até pedi para separar uns biscoitos de novo. Eu estou deixando sempre os biscoitos, sempre deixo algumas moedas no meu carro, que eu sempre gosto de abençoar as vidas. A pessoa vem pedir dinheiro, às vezes eu dou um biscoito. E uma das senhoras que me pediu esta semana, não foram só uma, eu acho que eu dei umas 3 pessoas, um jovem também, mas essa senhora me chamou a atenção. Essa senhora, quando ela pediu o dinheiro, eu falei, olha, na verdade hoje eu não tenho as moedas, mas eu posso te dar um biscoito. Quando eu dei o biscoito para ela, aquele passatempo, recheado, os olhos dela encheram de lágrimas, ela disse bem assim, é a que o meu neto mais gosta, eu não tenho dinheiro para comprar. Cara, eu vi tão Deus nisso. Eu fiquei tão feliz. Aí você fala, pô, foi só uma bolacha. Mas pelo menos eu dei, e você, que às vezes não dá. Dessa maneira. Mas nós somos assim. Nós achamos que os outros têm que fazer tudo, mas nós não precisamos fazer nada. Nós achamos que os outros têm que servir, tem que servir, tem que servir, tem que servir. Tem que servir, o pastor tem que servir, tem que servir. É pastor, né? Tem que servir. Seja bem-vindo, todos vocês, eu declaro pastores dessa igreja. Futuros pastores, aleluia! Amém, igreja? Amém. Porque se nós não começarmos com o pequeno, a Bíblia diz assim, sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você não começa a se desprender das pequenas coisas, nunca você vai se desprender das coisas grandes. Isso é discernir o corpo. Isso é você servir a Deus. Servir a Deus não é só vir aqui ficar bonitinho, gomadinho, Santa Ceia, coisa linda. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Xaramanaia. Manto. Aquele poder, aquela unção, sai cheio da presença.
A palavra hoje foi poderosa. Aí na segunda a pessoa pede uma ajuda. Vai orar. Vai para buscar uma igreja. Vou dar dinheiro para você zoar com pedra. Vagabunda. Você tá plantando que colheu. Tá colhendo que plantou. Às vezes eu dou umas invertidas mesmo. O cansaço faz invertir direto. É assim ou não é, pessoal? Mas se eu falar uma coisa para você, você não vai abençoar a pessoa porque ela é. Você vai abençoar porque o que você é em Cristo Jesus. Você não vai dar porque se ele merece ou se ele não merece. Você vai dar porque você é cristão e você tem para dar em abundância. E a Bíblia diz assim que é melhor dar do que receber. Então eu tinha esse negócio comigo também. Eu vou dar dinheiro para esse cara, os dentes tudo amarelos, os dentes... Cara, eu parei o cara essa semana, grudei na mão do neguinho. Eu falei, querido, eu vou te dar um biscoito, eu não tenho dinheiro, senão eu te daria. E não importa se você ia usar droga ou não, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus não tem migalhas, Ele tem muito mais. Ele quer te libertar. Jesus te ama, meu irmão. O zóio dele se estatalou para mim assim. Achei que ele ia me bater, eu segurei mais forte a mão. Certo, meu irmão? Tamo junto? Aí ele falou, muito obrigado, Deus abençoe. Agora, sabe quantas vezes que você não faz nada e o cara te amaldiçoa? Xinga você? E aí você está cheio de brecha na sua vida, a Bíblia diz assim, que maldição sem causa não encontra repouso. Mas quando ela tem causa, ela encontra repouso. Quem está aprendendo comigo aí, diga amém. Querido, quando nós discernimos, quando Paulo nos ensina sobre esse princípio divino, ele ensina a nós até trabalharmos. Como que nós devemos nos portar no nosso trabalho. Paulo, olha só o que ele diz no livro de Colossenses, capítulo 3, 22 a 24. Colossenses. Olha só que interessante o que Paulo diz. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob... Vocês estão comigo aí, pessoal? Isso aí, deixa aí mesmo. Ó, ali está aparência, aqui está... Presta atenção, repita comigo assim, ó. Não servindo apenas sob vigilância. Diga assim para o seu irmão, quando você estiver servindo, ou no seu trabalho, ou na sua casa, ou na sua célula, ou na Fogo e Glória, não faça apenas quando tiver alguém olhando. Mas quando não tiver ninguém olhando, faça melhor ainda. Vocês estão me entendendo? Sabe aquele funcionário que só é bom na hora que o patrão chega? Deus está falando hoje. Sabe aquele servo que só faz as coisas quando tem o patrão? Ou quando o gerente está passando? Ele está lá, coloca o óculos escuro e está dormindo. Na frente do computador. Babando. É babando? E ele está lá. E aí, quando chega o patrão, ele... Opa! E aí, tudo bem? Olha, tá bombando aqui, hein? Trabalho tá... Querido, sabe o que a Bíblia diz assim? Presta atenção. Você não pode trabalhar visando tão somente agradar a homens. Continuação do versículo. Mas você tem que servir com singeleza de coração, temendo ao tudo. Olha para o seu irmão e diga assim, tudo. Tudo quer dizer tudo. No grego, no latim, tudo é tudo. Amém? Você viu que eu já te dei várias revelações, né? Grego, latim, aramaico, tudo é tudo. E presta atenção. Ele está dizendo, tudo quanto você for fazer, fazei de todo o vosso coração.
olha só, como para Deus e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Queridos, quando você faz de acordo com o que Deus quer, Deus tem herança para você. Aí você fala, pastor, você não conhece meu patrão. Aquele miserável nem hora extra paga, pastor. O cabra é ruim, pastor. Ele fala para ficar depois da hora quando eu saio mais cedo. Ele quer me cobrar quando eu saio mais cedo, mas não quer me pagar quando fica até mais tarde. Entendeu, queridos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele pode ter o controle do dinheiro que ele vai te pagar, mas ele não tem controle do Deus que pode te abençoar. Amém. Se você fizer para Deus, você vai ser o melhor naquilo que você faz. Amém. Se você fizer de todo o seu coração, a sua vida será regalada de bênçãos espirituais. Porque quem está falando isso não sou eu. É o capítulo 3 de Colossenses, escrito por Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, que diz bem assim, não roube os seus patrões, não seja um servo inútil, que só trabalha quando alguém está olhando. Faça com excelência, seja um homem digno, porque se você honrar o seu patrão, quando você chegar para falar do Evangelho, ele vai parar para te ouvir, queridos. Agora, se você, me perdoe, eu não vou falar calça frouxa, não, porque essa palavra é esdrúxula. Se você é uma pessoa que rouba a hora, uma pessoa que engana o seu patrão, é uma pessoa que chega 15 minutos e fala para o outro, bate o cartão para mim. Amanhã eu bato o seu. Queridos, eu estou dizendo para você que nós precisamos discernir o corpo. Se você toma a Santa Ceia fazendo isso, você está tomando a Santa Ceia sem discernimento. E isso não está sendo bênção para você, isso está sendo peso para a sua vida. Você não está tendo maturidade espiritual para tomar a Santa Ceia. Sabe o que eu digo para você? Não tome. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Deus te trouxe aqui para mudar a sua história. Amém, queridos? Quem crê, diga amém. Amém. Diga assim, a Cristo, o Senhor, é que eu estou servindo. E dele vem recompensa da herança. Amém? Amém? Olha, querido, quando ele declara isso, que ele vai abençoar você, que ele vai trazer recompensa, de semelhante modo, quando ele diz que vai trazer recompensa às suas contribuições, também nós podemos entender que quando você não faz o correto, você atrai aquilo que é o inverso. Quando não é bênção, é? Se você sabe que tem que fazer o certo e você vive fazendo errado, você vai ser abençoado ou amaldiçoado? É o pastor que está falando ou é a Bíblia? Você vai estar sob condenação da palavra. E aí não adianta jejum, oração, rodopio, dons. Você pode até sentir dons aqui, ver curas aqui, mas não vai desfrutar disso dentro do seu lar, na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças, na vida da sua família. Você não vai alcançar os seus amigos, você não vai alcançar o seu trabalho. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não seguem aqueles que não sabem para onde estão indo. Se você toma a Santa Ceia e ainda continua falando palavrão, se converta pelo amor de Deus. Se você toma a Santa Ceia e ainda continua bebendo, ainda tem aquela garrafinha de cerveja importada na geladeira, querido, vigia. Tem gente que deixa de dar o dízimo, mas não deixa de beber. Honra as coisas da carne, mas as coisas do Espírito estão passando longe. Querido, o Espírito Santo, ele revela tudo. E essa palavra aqui veio para nos deixar distintos sobre o que é o corpo físico e sobre o que é o corpo de Cristo como igreja.
Eu quero que vocês entendam esses dois aspectos distintos. O que eu vou pregar para vocês é algo que é para mudar a nossa vida. Para você não cair mais no intento de continuar errando. Porque você pode tomar uma atitude diferente hoje. Você pode tomar um novo caminho hoje. Se você errou até hoje, seja bem-vindo. Até aqui você errou. Daqui para frente, é tudo novo, meu irmão. É tudo novo, minha irmã. Chegou de frustração, chegou de relacionamentos frustrados, chegou de vida frustrada, chegou de finanças frustradas, chegou de ter uma vida de qualquer maneira. É tempo de você viver o novo. Amém. Mas para você viver uma vida cheia do Espírito Santo, cheia dos dons do Espírito Santo, você precisa discernir o corpo. Porque o corpo dele foi deslacerado por você. Ele sofreu como uma ovelha muda ao matadouro. O sofrimento dele foi incalculável. Não dá para calcularmos. Se você assistiu aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, e você chorou, deixa eu falar para você, não é nem uma unha do que aconteceu com Cristo. Foi muito mais que ele sofreu. Eu nem vou passar o filme porque eu não quero mexer com a sua emoção. Eu quero mexer com o seu entendimento, com o seu raciocínio e com o seu coração. Essa palavra, ela precisa ser revelada dentro do seu coração, para que você passe a discernir o corpo de Cristo. Não dá para andar mais como andava antes. Não dá para ficar mais... Mas pastor, eu estou andando 2 anos dentro da igreja e minha vida não muda, mas você mudou o seu comportamento? As minhas finanças não rendem. Quando foi o último dízimo que você deu? Qual foi o último desafio? Como que você tem agido diante de Deus? Quando mencionamos o corpo de Jesus, precisamos compreender que se o ensino bíblico abrange esses dois aspectos distintos do assunto, um é o corpo físico, o qual ele morreu, ele não deixou de existir, ressuscitou e sem corrupção passou pelo processo de glorificação. Jesus teve o corpo porque dele não habitou pecado. Amém? Aonde é que está isso, pastor? Livro de Lucas, capítulo 24, 36. Enquanto ainda... Ouça aí, segue aí. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que estavam vendo algum espírito. Ele, porém, lhe disse: por que estáis perturbados e por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos, olhe os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Olha no versículo 50. Então os levou para fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele tinha um corpo normal como o nosso, mas ele passou pelo estado de glorificação. E quando ele voltou e ele pregou durante 40 dias, com o seu corpo glorificado, aonde muitas e centenas de pessoas o viram, e todos dizem que são testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, aonde Cristo fez tantos milagres, também nesse tempo. A igreja do Senhor Jesus também é chamada de corpo. Por quê? É um complemento, isto é, para nós um fundamento bíblico inquestionável. Olha só o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 1, 22 e 23. Para vocês saberem que a igreja de Cristo também é chamada de corpo. Posso dizer que nós somos o corpo corporativo da igreja, amém, queridos? Olha só o que ele diz. Efésios capítulo 1, 22. E ele lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu, repita comigo, o corpo. O complemento daquele que enche tudo e em todas as coisas. Amém, queridos? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 até 14. Nós vamos entender o paralelo. Quem está me entendendo essa mensagem? Vocês estão entendendo aí, queridos? Eu estou falando do corpo glorificado de Cristo.
E eu estou falando da igreja de Cristo como corpo. Quem está me entendendo, diga amém. E depois você vai entender mais o que Ele quer em nossas vidas como corpo dele. Amém, queridos? 1 Coríntios 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer grego, quer baiano, quer cearense, quer servos, quer livres. Querido, todos têm bebido de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. É muito importante nós destacarmos esses dois aspectos do corpo. Porque quando Jesus caminhou na terra com seu corpo físico, presta bem atenção nesses dois paralelos que eu vou fazer agora. Quando Jesus caminhou na terra com o seu corpo físico, ele veio e Maria ficou grávida. Deus fez com que Maria e José suprissem o nascimento de Cristo. Quem está comigo aí, diga amém. Mateus capítulo 2, versículo 13, 14. E quando existiu um grande burburinho que Herodes procuraria Jesus para matar, olha só o que José fez. Mateus 2, 13 a 14. Depois, Mateus 2, 11, tá? Depois, só para você anotar aí. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José. Cara, é muito interessante que Deus falou comigo nisso aqui, Anjo do Senhor apareceu a José dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te até lá, até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Pode passar. E levando, tomou o menino e a mãe de noite, e foi para 14. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os tesouros, ofertavam dádiva, ouro, incenso e mirra. Olha para mim aqui, só para vocês entenderem. Quando Jesus ele veio por Maria, todas as vezes que você vai fazer algo pelo corpo de Cristo, Deus ele traz revelação. Diga assim para o seu irmão: todas as vezes que você anda na dimensão espiritual de servir o corpo de Cristo, a revelação para a sua vida. Pode vir Herodes, pode vir problema, pode vir dificuldade. Tem revelação de como sair dele, de como resolver o problema. Sirva o corpo, tem a revelação e viva o sobrenatural. Vocês estão entendendo? É muito forte isso. Então José, quando ele se dispôs a servir a Deus através do corpo daquela criança ainda no colo, ele estava servindo a Deus através de Cristo. Ele foi incumbido de criar o Rei dos Reis. O que Deus fez? Deus primeiro trouxe revelação ao coração dele. E depois que Deus trouxe revelação, Deus também levou tesouros até ele. Todas as vezes que você dispõe a fazer algo para Deus, Ele manda o recurso. Ele envia o recurso. Pastor, eu não tenho recurso, estou passando a vida miserável. Aos céus, na vida da noite, só reclama. Por que não vem recurso? Porque não tem propósito. Quando nós temos propósito, Deus envia o recurso. Está precisando de dinheiro? Qual o propósito? Quando tem propósito, Deus manda o recurso. Deus está nesse negócio aí que você está querendo? Se Deus não tiver, querido, fica tranquilo, Ele vai segurar mais um pouquinho. Quem está comigo aí, diga amém. Cara, é muito forte o que Deus está falando aqui hoje. Deus, Ele quer nos alinhar, amém, queridos? Você nunca tomou uma santa ceia tão esclarecido do que é o corpo de Cristo e o corpo dele na terra, como você vai tomar hoje. Amém, queridos?
Lucas capítulo 8, versículo 1 e 3. Deus levanta mais pessoas para agora auxiliar Jesus no seu ministério. Agora ele já está numa fase adulta, ele já iniciou o seu ministério e Deus supriu outras pessoas. Olha só, Deus supriu outras pessoas para continuarem estendendo a ele o mesmo tipo de cuidado para a sua sobrevivência. Jesus já é grande. Lucas 8, 1, 3. Depois disso, ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Diga assim para o seu irmão: só ajuda o corpo, só ajuda o ministério, quando não tem mais demônio. Quando tem dificuldade em ajudar, é porque ainda tem demônio operando. Rapaz, é muito forte isso. Não é que a pessoa fica endemoniada. As pessoas acham que demônio é só quando fica com a mãozinha para trás. Para trás a mão. Querido, demônio, ele sugestiona. Ele não entrou na Eva para que ela comesse lá o fruto. Ele apenas sugestionou. Fica essa daí, presta atenção. Quentinha do céu. Sabe aquele anjinho que você vê às vezes nos desenhinhos? Um falando, faz, o outro, você não precisa. Um falando, abençoa, ele precisa. Eu quero que você dê. Não, ele não precisa. Vai dar dinheiro para pastor, para a igreja. Você é trouxa. Vai ficar trabalhando para quê? Quem é que não quer ver o corpo, o ministério expandindo? Quem é que não quer ver? É o Siegfried. E ele vai usar de todas as suas armas para que você não ouça a voz de Deus. Quem está me entendendo aí, diga amém. Amém. Ele vai usar de todos os artifícios para que você não seja abençoado por Deus. Quando você discerne o corpo de Cristo, quando você passa a tomar a Santa Ceia com discernimento, você passa a fazer as coisas debaixo de uma bênção de Deus. Você entra, querido, é como se fosse de uma onda. Sabe aquela onda que os caras ficam esperando há muito tempo lá naquela praia? Às vezes passa uma, passa 10, passa horas lá e a onda não vem. Mas quando a onda vem, cara, ele surfa tão bonito. Querido, às vezes tem a onda do Espírito, que você vai chegar uma hora que ela vai vir e que você vai surfar nela. E vai passar esse tempo de espera, vai passar esse tempo de angústia, vai passar esse tempo de mar brava, vai passar esse tempo que não acontece nada, vai passar esse tempo que não acontece nada em todas as áreas da sua vida. Mas para isso você precisa discernir o corpo. Será que eu tenho discernido o corpo de Cristo? Será que a minha vida é pautada nesses princípios? Será que eu vivo esses princípios que a Bíblia manda eu viver? Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Se der sono, você grita que eu vou orar. Amém. Aleluia. Queridos, Jesus Cristo precisava de dinheiro como eu e como você. Precisava ou não precisava? Jesus precisava. Ele se vestia semelhante a eu e você. Jesus comia semelhante a eu e você. Jesus viajava semelhante a eu e você. Jesus tinha os seus compromissos como cidadão e pagava impostos como eu e você. Então, ele precisava de pessoas para suprir o ministério dele. E Deus designou pessoas para suprir o ministério dele. E qual que é a diferença dos cuidados com o corpo de hoje? Hoje você não serve mais a Jesus, aqui presente, em carne, mas você serve o corpo dele, em espírito e em verdade. Então, todas as vezes que você serve a igreja, você está servindo o corpo. Você está servindo a Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Cara, esse é um ponto crucial que eu gostaria que você refletisse nesse paralelo.
Há muitos cuidados que Deus providenciou ao corpo de Jesus quando ele viveu aqui na terra. E os cuidados que nós temos que ter hoje com o corpo de Deus é a sua igreja, a qual nós devemos cuidar deste corpo, a igreja. Da mesma maneira que se moveram através do Espírito para cuidar do corpo físico de Jesus, Ele quer que agora você se movimente para cuidar do corpo chamado igreja. Agora vem a sacada. Vou dar uma sacada gospel hoje, aleluia. Quem quer saber o segredo do sucesso hoje? Diga assim para o seu irmão. Meu irmão, todas as vezes que você ora por um Natanael, que você jejua, que você busca em casa, que você se dedica, que você se esforça, você não está fazendo só pela pessoa. Atrás dessa pessoa existe uma cruz, existe Cristo. Você está trabalhando em favor do reino. E todo trabalho tem recompensa. E esse que vai te recompensar não fica com dívida com ninguém. Quem me entendeu, diga amém. Deus não fica devendo para ninguém. E como que Deus quer que você ande no Espírito? Como que Deus quer que você tenha uma vida regalada, uma vida abençoada, uma vida com propósito? Não seria muito chato se a nossa vida fosse só comer, beber e morrer? Seria muito chato se nós vivêssemos para comer, cuidar só da nossa família, engordar. Tem gente que nem engorda até. Meu Deus do céu. Posso falar aqui? Posso falar nada que nós temos umas pessoas aqui que não engordam mesmo. Essa geração aqui de magrelo tem bastante na igreja. Mas não seria chato uma vida só viver? Presta atenção aqui, jovens, você que são jovens agora. Eu vou viver, vou curtir uma onda, vou ter um namoradinho, vou dar um rolezinho, fazer uma faculdade, morrer. Depois de velho. Ficar doente e morrer. Porque passa assim, ó. Passa ou não passa? É ou não é? Esses dias, eu estava vendo uma foto uma foto do filho da Juliana. Era pitititi. Um rapaz, o menino já está grandão, bonito, saudável, cresceu bastante. E várias crianças aqui na igreja estão crescendo. Esse João Vitor aqui, era isso aqui, quer dizer, não mudou muito, mas era isso aqui. Mas é uma bênção, hoje cresceu, e daqui a pouco, ó, já está adulto. Esses dias, eu estava visitando o Arthur, ainda bebezinho no colo. Hoje o Arthur está metendo terror lá no condomínio, né? Aí já está na igreja aqui, ó, né? Que é o sobrinho da Lu. Hoje nós fomos visitá-lo, que lindo que está. Mas, cara, as coisas passam assim, ó. Daqui a pouco tem 30. E daqui a pouco passa dos 30. Tá achando que vai ficar com 17, 18 para sempre? Vai não, viu, filha? Passa, ó, assim. E daqui a pouco você vai olhar e qual foi o propósito da sua vida? Por que Deus te criou? Será que foi só para você viver o que você acha que você deve viver, como você tem que viver e a maneira que você tem que viver? Deus, Ele quer que você tenha discernimento de vida. Porque vai chegar um tempo que Ele vai cobrar. Vai chegar um tempo que Ele aperta ou não aperta? Aperta. Aperta ou não aperta? Deus aperta ou não aperta, meninas? Deus aperta ou não aperta? E quando a gente fica vacilante, sabendo que temos um propósito e nós não cumprimos o propósito, é a coisa mais frustrante na vida de um cristão. É ele saber que ele tem um propósito e ele não consegue se levantar para cumprir o propósito. Pense num cara que vive frustrado. Ele vem para a igreja, mas ele só sai dos avessos. Parece que a palavra
Pastor, hoje, vou te contar. Pastor está de marcação comigo. Pastor falou, olha, outro dia eu ouvi o cara falar bem assim, só não subir e dar umas porradas lá em você, porque eu vou te contar, viu, pastor? Eu falei, querido, se você anda na contramão do propósito, todas as vezes que você vir cultuar aqui, sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir incomodado. Diga assim para o seu irmão, se não te incomodar a palavra, essa palavra aí não vai fazer efeito. A palavra tem que trazer incômodo. Essa palavra de, receba a chave aqui, a bandeja da vitória ali, passa no sal grosso aqui. Ô, querido, isso aí, queridão, isso aí já cai. Aí, você está entendendo, queridos? Deixa eu falar para vocês. Pessoal, presta atenção. Isso é propósito que as pessoas fazem, que é válido, mas isso só leva a pessoa, presta atenção, pessoal, isso só leva a pessoa a viver o quê? A viver uma vida amarrada, perdida, uma vida egocêntrica, pensando só ela, eu sou o centro de todas as coisas. Sendo que nós temos que viver uma vida cristocêntrica. Cristo é o centro de todas as coisas. Amém, queridos? Eu acredito que a nossa geração, nós não servimos o corpo físico, como nos dias dos apóstolos. Nós não servimos o corpo físico de Cristo. Mas nós seremos a geração que vai servir a igreja com muita excelência, com muita comunhão. Vamos produzir muita harmonia no corpo de Cristo. E vamos fazer com que essa harmonia venha a ser a prioridade dentro do corpo de Cristo, para que nós venhamos a dedicar as nossas vidas a fazer aquilo que Deus nos designou para fazer. É fácil? Diga assim para o seu irmão, nunca disseram que era fácil. Mas ele diz, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem está comigo, diga amém. Queridos, da mesma forma que os irmãos de Coríntios não podiam viver a bênção de Deus na saúde. Por quê? Porque eles estavam doentes, porque eles estavam levando a palavra de qualquer maneira. E quando você leva a palavra de qualquer maneira, em vez de ser bênção para você, essa palavra te deixa doente espiritualmente. Quem lembra o que nós lemos lá em cima? Examine-se o homem, pois a si... Pois, olha só, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si e coma do pão e beba do discernindo. E o que é isso, pastor? Como que eu entendo esse paralelo? Jesus, ele deixou esses cuidados para que nós pudéssemos viver uma geração de servir a nossa igreja com muito afinco, com muito amor. Se eu vou ser líder de célula, eu vou ser o melhor líder de célula que já existiu na Fogo e Glória. Se eu sou um membro de célula, eu vou ser o melhor membro de célula da Fogo e Glória. Vocês estão me entendendo, queridos? Porque não é títulos, é chamada, é ministério. Se você está com um título de líder ou não, isso é questão de tempo para aparecer. O importante é você cumprir o propósito. E qual que é o propósito? Seu vizinho, como é que está? Está desviado? Traz para a igreja. Eu vou começar a cumprir o propósito com o meu vizinho. Por quê? É muito que eu tenho que fazer? Faz com uma pessoa, não precisa ser com 10. Se esforça. Ore pela pessoa. Porque às vezes a gente fala, eu vou orar, e nunca ora. Está mentindo. Foge do propósito. E aí, quando você se levantar para cumprir o propósito de Deus, sabe o que Deus vai fazer na sua vida? Essas frustrações. Tem muitas pessoas aqui que pai e mãe abandonou. Tem muitas pessoas aqui que são frustradas nos relacionamentos sentimentais. Tem muitas pessoas aqui que passam por lutas hoje, lutas profundas no íntimo de cada um.
Mas Deus te chama para você cumprir o propósito dele, para te libertar de todas as raízes de amargura que ainda há no seu coração. Deus, ele tem prazer em fazer de você um vaso novo. Deus tem prazer de fazer uma mulher nova. Mas ele vai fazer isso para que você cumpra o... Eu ainda falei hoje pela manhã. Cara, é muito interessante. Quando Deus levanta Esther para ser rainha de Israel, Mardoqueu diz assim, olha, Deus não te colocou aí para nada. Presta atenção, pessoal. Quando Esther começa a jejuar e orar pelo povo, ela começa a cumprir o propósito de Deus na vida dela. Então, se Deus está te colocando em algum lugar, em algum patamar acima dentro da empresa, não é para você ficar soberbo e pisar nos outros. É para você ajudar os outros. É para você mostrar Cristo na sua vida. Se Deus está te elevando um nível espiritual, não é para você se sentir, eu sou o cara, esse cara sou eu. Não. É para você entender que agora Deus vai te levar a um nível maior, de muita profundidade em Cristo Jesus, e discernir no corpo de Cristo. Você vai poder ajudar muitas pessoas, inclusive a da sua casa. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, a família está toda desviada? Porque o testemunho dela não ganha nem a própria família. Porque a vida dela não condiz. Era o que estava acontecendo na igreja de Corinto, meu Deus do céu. O mover dentro da igreja era um. Fora da igreja, não condizia com o mover de dentro da igreja. Então, o mover que está acontecendo aqui dentro tem que ser conduzido dentro da sua casa. Se você fala aqui que agora você é cristão e você não pode mentir mais, você não mente mais. Se você não pode, não, eu não adultero. Querido, você sabia que se você vê site pornográfico e você é casado, você está adulterando? Ô pastor, também você pegou pesado. Querido, é adultério. Se olhar com uma mulher e já desejar a mulher, você já está adulterando. Quem foi que disse? Jesus Cristo disse isso. E pode apagar da Bíblia agora? Isso não é Bíblia versão William. Isso é Bíblia versão João Almeida, João Ferreira de Almeida. É a Bíblia de Cristo, que diz que nós precisamos mudar. Nós precisamos entender que a partir de agora, nós somos nova criatura. Então, adulterar é o quê? É cobiçar. Então eu vou orar agora para que esse sentimento do inferno não fique na minha mente, no meu coração. Porque eu preciso honrar a minha esposa. Porque eu preciso honrar o meu esposo. Quem está comigo, diga amém. Amém. Se você ainda continua mentindo no seu trabalho, se você é uma pessoa que promete e não cumpre, você é um mentiroso de galocha, cara, você não pode nem tomar a Santa Ceia, não encosta a mão aqui não. Isso aqui é santo. Se você não quer se converter, nem encoste. Sabe por quê? Porque Deus vai cobrar de você. Você está tomando o corpo de Cristo indignamente. E aí, pastor, como é que faz agora? Diga assim para o seu irmão, fica tranquilo. Você ainda está vivo. Dá uma respirada, vai. Agora diga assim, dá tempo de mudar. Cara, se isso não serve para você, glória a Deus, está no caminho certo. Amém, queridos? Se nada do que eu estou falando aqui se encaixa no que você está vivendo, glória a Deus, eu vou te dar uma auréola quando sair daqui do culto. A quarta pessoa da Trindade. Pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que tudo que nós estamos vivendo, nós precisamos mudar? E eu sou o primeiro. Eu preciso vigiar a cada dia. A cada dia eu oro muito, todos os dias que eu posso, eu estou orando com a minha esposa, todos os dias eu estou aqui na igreja orando. Sabe para quê? Para pecar menos. Ô pastor, você peca? Meu filho, se eu falar que eu não peco, eu já sou o primeiro pecador. Porque é mentira. Aquele que dizer que não tem pecado, esse já está mentindo. Quem está comigo aí? Diga amém.
Queridos, você sabia que para cumprir o seu papel aqui na terra, na igreja, você precisa de cuidados com a igreja, a manutenção da igreja, precisam ser custeados por nós. É tempo de mudarmos a nossa mentalidade quando nós contribuirmos. Agora Deus vai falar. Olha para o seu irmão assim, chegou a grande hora. Você vai aprender que a sua contribuição pode ser bênção, como também pode ser maldição. Olha para mim aqui. Eu não estou falando que, eu posso dizer assim que, eu acho que não tem nem o que falar nessa parte, eu não posso nem dizer nada sobre essa parte, porque tem uma coisa que eu não posso orar por sua vida. Eu não posso orar pela sua vida financeira se você não cumprir o propósito. Eu não sei se você sabe, mas eu vou dar uma enfatizada nisso. Então, fala bem assim comigo. Sobre a minha vida financeira. Não é oração. É princípio. Cumprir o princípio. Estabelece o propósito. Não cumprir o princípio. Estabelece a maldição. Ou é bênção, ou é maldição. Quem está comigo aí, diga amém. Agora eu vou falar algo que é muito, muito forte. Tem muitas pessoas, não aqui, mas dentro da igreja de Jesus Cristo, que tomam a Santa Ceia, mas nunca deram o dízimo. Pastor, eu vou pagar para tomar a Santa Ceia? Não. Não estou cobrando, você pode tomar. Porque você que tem que se examinar. Sou eu que tenho que examinar você? Quem é que tem que se examinar? Tá bom. Todas as vezes que você toma a Santa Ceia e não dá o seu dízimo, você está tomando maldição para a sua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que aquele que não dá o dízimo e a oferta, esse é ladrão. A Bíblia diz assim, no livro de Apocalipse, capítulo 21, que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Só eu e você aqui, deixa eu falar com você. Olha para o seu irmão e diga assim, você tem certeza que na sua vida financeira está tudo certinho? Porque se não tiver, é bom você discernir o corpo de Cristo. Ele nos ensinou. E aí aonde tem outro segredo, presta atenção, aonde tem outro segredo, a pessoa que dá o dízimo, mas ela pega o dízimo, deixa eu pegar aqui, ela pega o dízimo, a Fernandinha pegou o dízimo dela, e ela levou o dízimo, olha como ela levou o dízimo, eu podia comprar sandália, eu podia comprar um vestido, eu podia tanta coisa. Eu vou deixar o dízimo ali e volta para o lugar. Ela está certa ou está errada? Esse dízimo chega diante de Deus ou não? Por quê? Porque ela não deu de todo o vosso. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Olha só como que nós temos que dar. Olha lá. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Hoje você vai ler a Bíblia, viu, crente? Aleluia. Cada um contribua segundo o propósito seu, não com tristeza. Presta atenção. Se você dá o dízimo por obrigação, só porque Deus, eu vou falar porque o pastor vai ficar no meu pé. Querido, eu nunca falei, tem pessoas aqui que parou de dar o dízimo, eu nunca liguei para falar, por que você parou de dar o dízimo? Quem tá sendo amaldiçoado é você, orelha. Deus, ele continua suprindo a igreja através dos fiéis da terra. Mas os infiéis, esses não herdarão a terra. Salmo capítulo 101. Deus procura os fiéis. Então, olha só o que você tem que discernir.
Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por tristeza ou por... Eu vou dar o meu fusquinha para conquistar uma Ferrari. Pessoal, é assim que ensina ou não é? Você não tem que dar para barganhar. Você tem que dar por aquilo que você já recebeu, não por aquilo que você vai receber. Quem já recebeu a salvação aqui, diga amém. Quem sente que o Espírito Santo, ele está aqui nessa noite, nos confrontando, mas está mudando a minha história, diga amém. Então, a partir do momento que eu tenho essa certeza no meu coração, eu vou fazer com alegria. Eu não vou dar mais preocupado. Sabe por quê? Porque eu sei no Deus que eu sirvo. Ele vai retribuir 100 vezes mais. Ele é mentiroso? Não. Olha só, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Olha o que ele diz. Depois volta nesse versículo, tá? Vamos lá ver o que ele diz no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu sou o Senhor e vivo mudando. Eu sou o Senhor e tenho 10 opiniões da mesma coisa. Isso somos nós, queridos. Nós que mudamos a nossa vida. Uma hora nós estamos sendo fiel, outra hora não. Uma hora nós queremos, outra hora não. Uma hora estamos cheios de vontade de servir a Deus, outra hora estou falando, não quero mais. Quem está comigo? Deus diz bem assim, vamos todo mundo junto. Porque eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Você só não é consumido porque ele não muda. Porque se você fosse cobrado pelos erros que você comete, você já teria sido, fulminado. Eu já teria sido. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Quem está comigo, diga amém. Quando nós entregamos a Deus, quando nós entregamos ao Senhor, quando nós fazemos de todo o nosso coração, Deus ele tem poder de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Amém, queridos? Quando os reis magos fizeram uma longa viagem e deram os presentes caros a Jesus Cristo, eles viram alguma coisa que a maioria não viu. Eles discerniram, eles distinguiram quem era Cristo. Olha só, 3 reis magos foram até Jesus e discerniram quem era o corpo. Por isso que eles ofertaram. Só pode ofertar quem tem discernimento de espírito. Porque a Bíblia diz assim que, olha só, as coisas do espírito só discerne quem é do... Mas quem é da carne vai falar, eu vou dar dinheiro para a igreja? É assim ou não é verdade? Gasta dinheiro com carro, gasta dinheiro com churrasco, gasta dinheiro com casa, gasta dinheiro com viagens, gasta dinheiro com tudo, mas quando é para a igreja, fica numa miséria para dar. Querido, seu dinheiro não serve. Não traga. Se for para você dar como esmola, você não está discernindo o corpo. Deus não precisa de esmola. Deus precisa de coração sincero na presença dEle. Ele não está mendigando aqui dinheiro. Ao contrário, Ele quer te abençoar. Mas se você não fizer de forma correta, você vai continuar tomando a Santa Ceia indignamente e vai continuar trazendo maldição sobre a sua vida. Pastor, então quer dizer que se eu não sou dizimista, eu não posso? Não, querido, você pode tornar dizimista e toma a Santa Ceia, pelo amor de Deus. Converte-se. Convertei-vos. Ore a Deus, fala, Senhor, eu não consigo, me ajuda. Nós temos líderes de células que vão te ajudar, vão te ensinar, vão pegar a Bíblia, se você quiser, eles vão dar 40 versículos para você que fala sobre fidelidade financeira. E aqui, se nós começarmos a contar quantos milagres nós tivemos em área financeira, são inúmeros. Mas não tome mais a Santa Ceia se você não quiser um compromisso com Deus. Não tome a Santa Ceia se você não for dizimista, se você não for fiel na sua célula, se você não servir os seus irmãos de todo o seu coração,
se você não começar a mudar. Por quê? Porque se você quiser continuar sendo mentiroso, você vai estar aqui só tendo uma utopia, um momento de transe espiritual. Chapei. Na segunda está lá a mesma coisa, velho. Você está entendendo? Você tem que entender, a Bíblia diz assim, para nós entregarmos a Deus um culto racional ao Senhor. Quem está comigo aí, diga amém. Os cuidados com o corpo de Cristo, queridos, não são apenas por meio das nossas contribuições. Há muitas maneiras de expressá-los e devem ser apanhadas de muita atitude. Quando nós exercemos um ministério na igreja, quando nós nos dispomos a viver dentro do corpo da igreja como ministério, nós estamos servindo a Cristo, nós estamos nos disponibilizando. Agora você quer que o sonho dessa geração que eu sonho, ela se manifeste na nossa igreja, uma geração que vai revolucionar o mundo através do Evangelho? Quem quer, diga amém. Então são 3 coisas que precisam: uma nova mensagem, pessoas dispostas a trabalharem pela causa ou morrerem pela causa. Terceiro, os recursos que financiam a causa. Enquanto nós não doarmos ao Senhor e não disponibilizarmos os nossos recursos materiais, nós não vamos ver mudanças em muitas áreas das nossas vidas. Pastor, eu tenho percebido que eu não tenho feito nada por Deus. Eu vou falar para você. Pastor, eu tenho percebido que eu tenho sido negligente com Deus. Querido, eu posso dizer uma coisa para você? Não saia daqui pesado hoje, não saia com acusação. Você está saindo aqui debaixo de direção. Eu não quero que você fique perdido mais. Eu preciso te orientar, eu preciso te ensinar. Porque se você continuar tomando a Santa Ceia, sem discernir o que é a Santa Ceia, você vai continuar pesando, vai continuar pecando, vai continuar adulterando, vai continuar mentindo, vai continuar roubando, vai continuar fazendo o que era lá fora. E a Bíblia diz assim, que aquele que é nova criatura, todas as coisas se faz novas, e as coisas velhas ficam, e tudo se fez novo. Então, as ações antigas ficam, e agora você precisa viver o Evangelho de Cristo. E para viver esse Evangelho de Cristo, precisa de ter transformação. Eu acredito que nós somos a geração que vai viver essa nova mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem da renúncia, a mensagem do desprendimento. Enquanto você não for desprendido, Deus não vai poder dar recurso para você. Se você, querido, for desprendido, Deus pode fazer de você um milionário. Sim, eu acredito que podem ter pessoas milionárias dentro da igreja. Eu não prego um evangelho de miséria. Mas eu também não prego um evangelho da prosperidade só. Eu prego um evangelho que concilia a prosperidade, não só financeira, mas a prosperidade em todos os âmbitos da minha vida. Prosperidade financeira, sim, material, sim, mas principalmente prosperidade espiritual. Prosperidade no meio da minha família. Prosperidade na onde eu estiver. As pessoas têm que ver que eu sou uma pessoa próspera. A minha saúde é uma saúde próspera. Eu não vivo doente. Eu não vivo como os que dormem, igual na igreja de Coríntios. O meu corpo não aceita mais essas doenças. Sabe por quê? Porque eu sou o templo do Espírito Santo. Quem quer viver esse evangelho? Coloque-se de pé, dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia!